Opa, oi, eu sou o Gustavo e eu vou falar agora um pouco sobre o uso de CGI, computação gráfica, em filmes e como isso funciona em relação ao uso de CGI e gráficos e computação gráfica em jogos, porque muitas vezes as pessoas não sabem a diferença. Bem, a gente sabe que a gente usa computação gráfica para fazer jogos, montar cidades impressionantes, para poder fazer modelos que serão controlados pelo jogador, e a gente sabe também que filmes usam isso para fazer mais fácil o processo de filmagem, tornar algumas cenas graváveis, ou às vezes se baseiam nisso como um todo para poder fazer um filme, tipo Avatar. Então, o que acontece às vezes de críticos e outras pessoas virarem e falarem: tá, ok, esse filme está muito mal feito, parece um jogo, ou nossa, esse jogo é muito bem feito, parece um filme. Sendo que não é necessariamente uma equivalência correta. Eles têm intersecções, mas eles são muito diferentes, tanto por história quanto o jeito que eles são feitos e como eles têm que interagir com o público-alvo deles. Então, agora eu vou comentar um pouco sobre isso. Falando um pouco sobre a história de computação gráfica em filmes, basicamente o primeiro uso disso foi em Vertigo, do Alfred Hitchcock, e foi feito a cena inicial do filme com as espirais, foi feita a partir do uso de uma máquina que servia para era uma defesa contra artilharia aérea. E aí a pessoa que fez isso modificou a máquina para gerar gráficos, o que é bem bizarro, mas foi o que aconteceu. Logo depois, essa mesma pessoa fez uma demo de como usar essa máquina para fazer computação gráfica e fez uma demo chamada Catalog, que ela inspirou muitas pessoas, inclusive o diretor de 2001, Odisseia no Espaço, a, a fazer, o Kubrick, né, a fazer coisas parecidas no filme dele. E inspirou diversos outros filmes também. Outro filme muito importante na história do cinema, em questão de computação gráfica, é o Sine Curve Man, que é uma demonstração em que se mostra pela primeira vez morphing sendo usado para um rosto humano e para coisas parecidas. Não que morphing não já tivesse sido usado antes, mas o que é morphing? Tá, morphing é uma técnica em que você muda alguma coisa, o formato dela, para algo parecido. Por exemplo, aquela cena no thriller em que o Michael Jackson muda a cara dele para virar, sei lá, um lobisomem. E esse tipo de coisa, como eu acabei de falar, acaba sendo usado em diversas outros filmes e séries a partir disso. Mas a primeira vez que foi feito com um rosto humano foi aí. Outra coisa bem impressionante, pouco tempo depois, foi o filme Westworld, em que se teve a primeira junção de CGI com live action, onde foi mostrada a visão de um androide, de uma pessoa, com toda aquela assinatura de calor, que também foi usado depois nos filmes do Predador e outras coisas, mas a inspiração e o começo disso tudo veio a partir desse filme. Inclusive foi revivido para virar uma série da HBO depois, só que bem mais focado no uso de CGI. E falando um pouco agora da pérola que todo mundo adora, que é Star Wars, chegou a ser usado o CGI para fazer aquela cena em que o Luke entra na Estrela da Morte e passa por aquelas trincheiras para poder para poder destruir ela, mas o George Lucas afirma que não foi usado o uso de CGI apesar disso, né? Mas o importante da criação de Star Wars nisso tudo foi a criação do estúdio Light and Magic depois, que teve diversas outras contribuições para o uso de CGI no cinema. E a partir daí vem filmes que a gente conhece, e eu prefiro não comentar porque vou acabar voltando muito no lugar comum, como Jurassic Park, com aqueles dinossauros que hoje em dia parecem de massinha, mas na época eram impressionantes, e entre outros filmes. Já nos jogos, tudo começou de uma forma um pouco mais simplista, né? Teve primeiro a criação do Nimrod, que não era necessariamente um jogo tipo com gráficos, mas era a primeira interação de um jogo com uma máquina computacional, né, com computadores. Depois disso veio o Osho, que era uma aplicação gráfica de um jogo da velha, e o famoso Tennis for Two, que foi feito em cima de um sonar, né? E é uma coisa bem interessante a existência disso, porque a gente vê aí, tanto na história do cinema quanto na história dos jogos, a aplicação de máquinas que não foram feitas para jogos sendo feitas para jogos. Que é o caso também do Tetris, se eu não me engano, que foi feito basicamente em código puro na União Soviética e foi bizarro e o código todos os gráficos eram em ASCII, mas também foi bem impressionante. Depois disso veio Space War, que era alguma coisa mais elaborada, com gráficos, uma navezinha ali. Também, não, também feito em computadores que não eram feitos para jogos, mas impressionante mesmo assim ter sido criado uma coisa na época. E depois veio o Pong, que todo mundo sabe, Pong foi uma puta febre, começou
a surgir várias coisas depois dele de cópias. Pong foi basicamente um desses primeiros jogos que foi criado para existir até hoje. Até hoje existe Pong e é um clássico. Bem, mas comentando um pouco das principais diferenças, agora que eu passei um pouco do começo da história deles. Uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração na criação de jogos é o uso de polígonos e texturas, né? Porque a principal diferença de um jogo para um filme é que o jogador ele vai ter que virar a câmera, ele vai ter que se mexer, ele vai ter que interagir com os objetos. Então, para uma máquina renderizar isso, ela tem que fazer um trabalho na hora. Não pode ser algo de deixar um computador num cluster ali rodando muito tempo para poder fazer isso. É algo que tem que ser feito no momento, então tem que ser algo fazível para a máquina. Além disso, questão de animação e movimentação. Em filmes, para minha surpresa, quando fui pesquisar sobre isso, existe uma sensibilidade maior na animação, no jeito que é feita a animação, né? Você pode incluir mais detalhes. Porque quando você quer um input do jogador para fazer isso, você não quer que ele mexa o braço do personagem e ele age de uma forma diferente todas as vezes, ou que isso não corresponda direito à intenção do jogador. Então o movimento tem que ser, de certa forma, limitado. Questão de iluminação também. Iluminação tem que ser muito mais dinâmica em jogos. Porque a fonte de luz vai mudar, vai passar por outros meios, vai acontecer um monte de coisa e o computador tem que fazer isso na hora. O console, o computador tem que trabalhar com isso na hora. Enquanto num filme a fonte de iluminação muitas vezes é estática. Então fica mais fácil de fazer esse tipo de renderização. Ok, mas como isso é hoje em dia? Bem, para filmes, a gente viu uma evolução absurda, tanto no uso de motion capture para a gente poder colocar a atuação de personagens em cima de computação gráfica. A gente viu o uso de técnicas que eram muito antigas também, mas são renovadas. Como, por exemplo, no Mandalorian, em que foi usado a Unreal Engine 5 para fazer toda essa composição de imagem. Porque qual é o problema? Em filmes, geralmente, quando os atores reagem a telas verdes, é um processo muito triste, né? É um processo em que ele tem que ter muita imaginação para poder atuar naquele contexto. E muitas vezes isso estraga e dificulta o trabalho do ator. Agora, quando você faz toda essa composição de que antigamente era feito naquelas cenas clássicas de pessoas dirigindo no carro com uma tela verde atrás e passando, não uma tela verde, né, mas alguma tela com um filme passando atrás da cidade andando, hoje em dia isso é feito também com telas de LED. Quer dizer, também com tela de LED não. Na época não era com tela de LED, hoje em dia é com tela de LED nesse espaço meio que oval. E as coisas são renderizadas como num jogo. E é aí que elas acabam se interseccionando também com formas em que isso é feito em jogo. Porque com o surgimento da Unreal Engine 5, que eu vou falar um pouco daqui a pouco também, foi possível fazer renderização de objetos com muito detalhe, quase que sem perdendo o detalhe que os artistas fazem na hora de modelagem, e passar isso para um computador poder fazer em real time. E isso permitiu também que em séries você pudesse colocar esse cenário de fundo, modificando enquanto a câmera rola. Isso é muito útil para você poder fazer a interação dos atores e fazer tudo parecer mais real. Agora, existem filmes que hoje em dia são feitos completamente em CGI, como Avatar. Esses filmes têm um tipo muito específico de funcionamento, em que eles colocam um puta computador para ficar rodando aquilo e renderizando até acabar, e isso vai consumir um monte de computadores. Se eu não me engano, Avatar tinha... o lugar em que foi renderizado Avatar, ele media acho que uns 10 mil pés quadrados, né, que é a medida que eu achei, infelizmente, do lugar. E ele tinha um processamento que precisava ser processado 8 gigabytes por segundo de dados. Isso acabou rolando 24 horas por um mês e foi algo bizarro, mas foi o necessário para poder fazer esse filme acontecer. Já em jogos, a gente vê uma evolução também bizarra, talvez até mais do que no cinema, porque eu acho que no cinema, às vezes, as pessoas usam de criatividade para poder usar um outro recurso, não ter que recorrer a CGI. Muitas vezes as pessoas preferem efeitos práticos, inclusive, mas nos jogos não tem como escapar. É isso, é computação gráfica, são modelos e é isso. Como eu falei antes, a Unreal Engine 5 que lançou essa primeira imagem que permitiu às pessoas que modelavam coisas em 3D traduzir muito melhor o trabalho delas para os jogos, sem necessitar de diminuir tanto os polígonos e facilitar para traduzir a visão do artista direto para o jogo, né? Existem outros pontos também, como
coisas destrutíveis, em que o jogador ele tem que interagir com o cenário. Então, se ele chuta uma cadeira, a cadeira tem que quebrar. Isso envolve todo tipo de animação, de conjunto, de link entre objetos. E outras tecnologias também que podem ser citadas na evolução dos jogos são também questões de iluminação. Como eu disse, a iluminação tem que ser dinâmica. Então, foi desenvolvido todo um tipo novo de tecnologia, que no caso as pessoas conhecem hoje em dia como RTX, né? Que é a simulação de raios de luz de verdade, onde você vê elas batendo, refletindo e tudo, para poder gerar uma iluminação mais realista, com uma sombra mais real, com aquela a sombra não necessariamente toda escura, né? Ela dando aquele fade out ali pro branco, com espelhos de verdade que funcionam, né? Porque antigamente espelhos em jogos eram feitos com um outro personagem igual ao seu, numa sala igual, do outro lado, e você achava que aquilo era um espelho, mas estava controlando dois bonecos que aí pareciam um espelho, né? Então, também se utilizava de truques que hoje em dia não se precisa mais, porque a gente tem tecnologia suficiente, desenvolvimento, para poder fazer isso funcionar de verdade. E é isso. Muito obrigado.